Eu acredito que tudo parte do caos. Tudo que existe vem do caos. Mas eu não tinha essa ideia lá nos meus tenros anos de livreiro. Como nós não tínhamos uma boa organização, os livros ficavam na sala da nossa casa, mas os livros eles não ficavam em estantes, eles ficavam dentro das caixas. De maneira que todos os dias que nós íamos trabalhar, nós tínhamos que tirar todos os livros das caixas, olhar em que lugar nós íamos para escolher os livros apropriados. E eu lembro um dia que a gente saiu com pressa, estava saindo com pressa, e aquilo ficou tudo espalhado pelo chão, né? As caixas, os livros. E aí eu falei assim, não, eu preciso registrar esse momento, porque um dia eu vou ter uma empresa extremamente organizada no mesmo segmento. Parte dali a editora Napoleão Quintessência. Essa mudança de livreiro para editores nos obrigou a crescer, nos obrigou a contratar pessoal. A empresa, que era uma empresa simples e familiar, se tornou uma empresa mais complexa. Nós sabíamos que nós tínhamos que fazer um livro. Então nós tentamos procurar um autor que acreditasse na gente. Nós precisávamos de alguém que acreditasse que nós éramos capazes de fazer um livro. Então nós procuramos um autor. Esse autor começou a fazer esse trabalho não deu muito certo, ele não decolou, mas esse autor deu a ideia de ouro para nós. Ele nos contou que fez o curso de mini implantes com o professor Rimon Kyung. Pouco tempo depois nós soubemos que ele vinha a Belo Horizonte. Então nós traçamos um plano e nós decidimos que íamos lá falar com o Kyung para traduzir o livro dele. Então nós chegamos, conversamos com a organização do evento, com os organizadores, chamamos os organizadores para serem os tradutores do livro dele, já me apresentando como Leonardo da editora Napoleão, e eles propuseram um jantar. Os organizadores disseram, conte a sua história. E eu disse para o professor Kyung, eu sou Leonardo da editora Napoleão. A minha editora ainda não tem livros e nós gostaríamos que o seu livro fosse o primeiro livro da nossa editora, pois o Dr. Rimon Kyung foi o primeiro autor que acreditou na nossa capacidade de empreender. Depois do sucesso do primeiro livro, nós sabíamos que nós tínhamos que empreender em algum diferencial. E o nosso know-how de livreiro nos dava a ideia de que todo livro que tinham ilustrações técnicas, ou seja, tinham desenhos que não eram as fotografias, eram livros muito procurados, porque eram livros muito didáticos. O nosso trabalho de ilustração foi aprimorando. E depois que nós passamos da marca dos 10 livros editados, nós tínhamos já uma qualidade muito boa de ilustrações. E resolvemos empreender numa feira internacional. A nossa missão na Feira de Frankfurt era conhecer as editoras internacionais, principalmente a Quintessência, que era a maior editora de odontologia do mundo. Fomos até a Quintessência, como não tínhamos marcado a reunião antes, eles não puderam nos atender. Então nós voltamos para o nosso stand e descobrimos que os editores brasileiros estavam muito interessados nas nossas obras. Então precisou de uma feira internacional para nós sermos conhecidos aqui no Brasil. Desde 2009, a gente participa da Feira de Frankfurt e algum tempo depois nós encontramos a Quintessência. Nós fizemos uma reunião com a matriz, com a Quintessência Alemanha, e nós apresentamos as obras e houve uma sinergia muito grande. Quando eles tiveram esse primeiro contato após um congresso realizado na Alemanha, eles vieram conversar comigo do que eu imaginava dentro dessa união Quintessência Editora Napoleão. A Quintessência Editora é a empresa de referência nas publicações internacionais no mundo, na odontologia, já desde os anos 70. E realmente é um sonho, né, na época, imaginar um brasileiro publicando naquela editora.
representar a Quintessência no Brasil nos possibilita grandes feitos. Wir erhoffen uns durch die Zusammenarbeit mit den Napoleão-Brüdern, dass wir natürlich auch viele starke, junge und sehr, sehr talentierte Autoren aus Brasilien in den internationalen Markt bringen können und so mit dieser Partnerschaft unser Portfolio erweitern können und den jungen Kollegen in Brasilien auch die Chance geben, international bekannt zu werden und verlegt zu werden. Wir haben die Möglichkeit, in vielen Sprachen dies zu tun und es ist für uns eine sehr, sehr gute Erweiterung unseres bereits großen Netzwerkes und wir freuen uns auch in Zukunft und noch engagierter in Zukunft in vielen Themen, auch über die Zahnmedizin hinaus mit den Napoleão-Brüdern zusammenzuarbeiten. Eu acho que o início de tudo está nos olhos do meu pai quando ele vendia os livros. E isso evoluiu para um desejo grande de continuar empreendendo e hoje a nossa proteína continua sendo o propósito. A Napoleão sempre foi conhecida por impecáveis trabalhos literários, vários livros. Não só para a compreensão do profissional, mas até mesmo para a comunicação do profissional com os seus pacientes, o livro ajuda muito. Ele tem muitas imagens esquemáticas, ilustrativas lindas que mostram exatamente o que vai ocorrendo em cada plano da face, em cada pilar do envelhecimento. E aí a gente consegue, inclusive, mostrar para o paciente por que nós precisamos de diferentes ferramentas na harmonização orofacial por meio dessas ilustrações. Hoje, nós estamos no século XXI, a gente tem algumas ideias minimalistas, que pode ser menos, mas tem algumas coisas que não aceitam nada menos que a perfeição. Então, ter o know-how para produzir a obra é sine qua non.